À mesma mesa, empresários e associações empresariais de setores tão diversos como o turismo, comércio e agricultura, juntos a perspectivarem o papel da iniciativa privada no futuro do país. O turismo tem sido o principal motor do relançamento da economia portuguesa, mas Vítor Neto, o presidente do NER, o Núcleo Empresarial da região do Algarve, antigo secretário de Estado do Turismo num governo socialista, considera que o setor e, sobretudo, o Algarve, devia ser olhado de outra forma. Estamos a falar, no ano passado, de 9.200 milhões de euros. Este ano, o turismo, se confirmarem os crescimentos até julho, irá ultrapassar os 10 mil milhões de euros de exportações e poderá atingir os 14, 15% do total das exportações de bens e serviços de Portugal. Isto é um dado impressionante. E num ano em que o crescimento das exportações dos bens diminuiu a sua força, é que destes 10 mil milhões de euros de exportações, agora vou fazer aqui dar uma opinião pessoal, cerca de 40% a 50% são produzidos no Algarve. E isto representa 5 mil milhões de euros. Isto representa 4 ou 5 auto-Europas. É disto que se está a falar. E, no entanto, nós sobre o turismo continuamos a ouvir generalidades, que é importante, e não sei o quê, que o país está todo a crescer, parece que estamos todos a crescer da mesma maneira e que representa todos. Não, há aqui aspectos muito, muito importantes. O turismo cresceu em contraciclo, mas Reinaldo Teixeira, vice-presidente da AETA, a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, lembra a excessiva carga fiscal a que os empresários estão sujeitos. Bom, num momento de crise, num momento de dificuldade, as empresas são sujeitas a muito mais cargas fiscais, a muito mais exigências de procedimentos administrativos que obrigam a uma estrutura subcarregada, como já foi referido há pouco, e bem, o que traz mais custos. É lógico que depois os números a nível dos resultados são outros. Não se pode esperar um IRC alto quando temos uma subcarga de necessidades que depois dificulta os resultados. Ou seja, como é que podemos ter lucros, no fundo, logo a montante, temos estas dificuldades. Por outro lado, acho que isso é transversal, não faz sentido alguns IVAs que falamos, e no caso dos nossos associados, da AETA, que representa também na parte do Golfo, que foi muito batido, termos IVA que na altura era 6%, passou para 23%, criou dificuldades enormíssimas. Quando o Golfo tem um peso importantíssimo no país, que traz, enfim, investimento para o país enormíssimo. No todo, pagarmos IVA antes de recebermos é uma coisa impensável. Já no setor do comércio, Vítor Guerreiro, o presidente da ACRAL, a Associação de Comerciantes da região do Algarve, queixa-se de que a falta de união nas associações empresariais dificulta o desenvolvimento da economia, mas há outros problemas que o Estado podia resolver. A reorganização do setor público está por fazer na região, /regionalização, porque nós confrontamos com problemas, os problemas da economia, os problemas de tudo, mas depois, em vez de termos um parceiro na parte pública, nós temos um adversário. Temos um adversário que é engenhoso na forma como saca o dinheiro e nos vai ao bolso nos impostos. E devia ser engenhoso na forma como cria condições para que os empresários façam empresas e criem negócio. Aí não são. Portanto, nós, diria que hoje ser empresário, estamos a falar de uma classe de heróis, é uma espécie das guerras da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, estamos a dizer, os empresários são heróis. E em função à grande maioria da opinião pública, aqueles que são intoxicados com mal dizer dos próprios empresários, nós somos vistos como uma classe de exploradores, como uma classe que vem desregular isto, e não se consegue perceber, dizer às pessoas, espera aí, desde que o empresário ganhe muito dinheiro, o gajo queria muito emprego, a função dele é ganhar dinheiro e criar riqueza. Neste debate, moderado por Pedro Pinheiro, subdiretor da TSF, falou-se também de citricultura, uma das áreas que mais distingue a região do Algarve. Pedro Madeira, da Organização de Produtores Frusual, considera que os vários setores não podem estar sempre de costas voltadas e levantou a questão: quantos hotéis da região dão aos seus clientes sumo de laranja natural? Já fiz desafios, inclusive, há vários anos, fiz desafios na minha zona a hotéis. Inclusive, posso-vos dizer que há muitos anos, usando um projeto que havia na altura, que nos permitia comprar com 50% com participação não reembolsável, daquelas máquinas de espremer sumo, de espremer laranja, propus a um grupo de hotéis no Sotavento
que nós metíamos o projeto, eles pagavam só os 50% da máquina e nenhum quis. Não consegui passar esta ideia a ninguém. Portanto, não há ligação entre os setores. Agora, é lógico que nós não deixamos de fazer o nosso caminho por isso. E ainda mais que cada vez se sente que o pequeno agricultor, se não houver alguma organização e não se encostar a este tipo de organizações... não consegue sobreviver. Não, já morreu. Uma grande parte deles ainda não se aperceberam que estão mortos, mas já estão mortos. Reinaldo Teixeira é da mesma opinião. Quando algum turista vem à região, gosta de conhecer o que lá têm para oferecer. Ou seja, nós temos de ser capazes de conseguir pôr os nossos produtos, porque o turista que nos visita quer o que é autêntico da região. Cada vez mais, não é? E procura cada vez mais isso. É aquilo que nós no passado, e digo isto com mágoa e ao mesmo tempo com alegria, porque é assim, nós houve um tempo que ignorávamos a nossa história, os nossos hábitos, os nossos costumes. Era vergonhoso dizer que era daqui ou da lá. E que havia, digamos, a casinha típica com a aldeia, com o nascimento. Era vergonhoso. Hoje não, hoje queremos isso de novo. Por isso, essa realidade, as modas vão e voltam. Como é que nós conseguimos unir este interesse, digamos, das entidades que consomem, os hotéis, e depois vender os nossos produtos regionais? Hoje, quando falamos do turismo de natureza e turismo, o mundo rural, que para o Algarve tem um peso importantíssimo, e aqui engloba-se tudo. Engloba-se os citrinos, engloba-se a agricultura, como aqui temos bons exemplos na sala, que é o caso do Ubel e outros mais, que no fundo são bons exemplos para a região, porque, como também foi dito, isto é complementar para o turismo. Não podemos pensar que o turismo é só ter um bom hotel, um bom conjunto de apartamentos turísticos, maravilhosos campos de golfe. É tudo isso, mas é esta diversidade complementar que temos, que dista do litoral à serra, 20 ou 30 quilómetros, em que é difícil encontrar regiões com esta complementaridade e paisagismo tão diferente. E se nós passarmos, como eu passava na altura quando vinha para a escola para Lolé, e passava por aqueles campos, tudo cultivado, as árvores todas tratadas, tudo bem bonito, os citrinos tratados, tudo isso. O turista adora isso. Para o futuro, o Vítor Neto defende que é preciso ter uma estratégia nacional para que o turismo possa crescer ainda mais. Ter um plano estratégico para o setor do turismo consolidado e que não possa variar de ano para ano consoante os governos ou consoante os responsáveis ou consoante as câmaras municipais. Esta é uma questão. Depois, há outra questão. Portanto, temos um problema de consolidar e um problema de relançar. Isto é, pensar o turismo para daqui a 10 anos. Porquê? Porque vai haver grandes mudanças internacionais. As novas tecnologias de informação estão a introduzir novas complexidades na intermediação, na comercialização, no comportamento dos turistas. O Algarve tem que se preparar para responder a isso e para estar à altura. No encerramento dos trabalhos, Paulo Águas, pró-reitor da Universidade do Algarve, uma instituição que já formou mais de 50 mil alunos desde a sua criação, lembra que a universidade é essencial para a região, mas salienta que a crise foi bem vivida no Algarve. Foi também a região que sofreu mais, é uma questão de consultarmos as contas regionais, sofreu mais com a crise, porque estava mais dependente do imobiliário. Se nós analisarmos o emprego regional, as quebras foram fundamentalmente no setor da construção civil. O comércio, obviamente, não estou a dizer que viveu melhor, mas conseguiu manter o emprego, se calhar perdendo rendibilidades, com mais dificuldades, mas conseguiu manter o emprego. A hotelaria e restauração não baixou o emprego, até depois começou, mais recentemente, a recuperar. E foi a região. E o que é que aconteceu? Quando é que a região sofre isto? Sofre isto num momento em que está em phasing out. Quando um quadro comunitário de apoio retira verbas à região. E não houve também capacidade dos nossos governantes de, através dos instrumentos, nomeadamente do PIDAC, de tentar compensar isso. Não é agora aqui a questão de estar a reivindicar ou a pedir aquilo que não temos direito, mas no fundo é a questão de, nós temos que promover a equidade, é uma função do Estado. E o Governo Central poderia eventualmente, obviamente estava com muitas dificuldades, mas poderia ter tido isso em linha de conta e não teve. E esta região, em 2009, creio que tem uma quebra do produto da ordem dos 7%. O país quebrou 4%. E se nós analisarmos esse período, então é tremendo. Começamos agora a recuperar porquê? Porque o turismo é muito forte. E porque o turismo é o motor da economia, também a nível nacional, Manuel dos Santos, antigo secretário de Estado de António Guterres e presidente da mesa da Assembleia Geral da OTOC, deixa um apelo. E o que eu acredito e defendo
é que mais do que o problema das taxas e o problema da natureza dos impostos, o que é importante é a estabilidade do sistema fiscal. Aquilo que os empresários não suportam, sejam os empresários nacionais, sejam os empresários do exterior, é instabilidade no sistema fiscal. Isto é, não saberem com aquilo que contam para o futuro. Por isso é que eu, noutras atividades, fui o criador de uma expressão que andou aí divulgada, chamado contrato de confiança fiscal. Depois foi transformado num contrato de confiança mais genérico, mas o contrato de confiança fiscal. Eu acho que era dever e obrigação de todos aqueles que têm intenção de dirigir o país estabelecerem com os cidadãos um contrato de confiança fiscal. Isto é, um contrato que permita que os cidadãos, os empresários, os consumidores, os investidores, saibam que durante um determinado período as taxas são aquelas, os impostos são aquelas, as regras são aquelas, não haverá alteração. E julgo que este é que é o verdadeiro fator de competitividade. Um aviso deixado pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas na sessão em que os empresários tiveram um papel central.